E aí, vamos fazer uma viagem no tempo? Imagina só um mundo sem árvores, mas que era dominado por umas estruturas gigantes, tipo uns pilares imensos. Pois é, hoje a gente vai mergulhar num mistério de 400 milhões de anos sobre uma forma de vida que, olha, desafia basicamente tudo que a gente acha que sabe sobre evolução aqui na Terra. E para ter uma ideia da escala do que a gente está falando, essas estruturas podiam chegar a 9 metros de altura. Isso é mais ou menos um prédio de 3 andares. Tudo isso numa época em que não existia a árvore e a vida em terra firme era, na maior parte, bem baixinha, rasteira. E aqui está ele, o nosso protagonista, o Prototaxis. 400 milhões de anos atrás, eram essas estruturas colossais que dominavam a paisagem. Um lugar onde as plantas mais altas, assim, mal chegavam na altura do joelho. O cenário devia ser uma coisa quase de outro planeta. Então, vamos começar a investigar de onde veio essa forma de vida tão enigmática e qual era, afinal, o lugar dela no mundo. A nossa história acontece lá no período Devoniano. Foi uma época de muita transição, sabe? A vida estava começando a sair da água e a explorar a terra firme. E nesse mundo novo, foram essas estruturas gigantes as primeiras a realmente dominar o horizonte. Agora, por ser uma coisa tão grande, tão estranha, a pergunta que ficou no ar por séculos foi: mas afinal de contas, que raio de coisa era essa? Desde que ele foi descoberto, lá no século XIX, os paleontólogos vêm tentando encaixar o Prototaxites em alguma caixinha que a gente já conhece. Só que, como a gente vai ver, essa tarefa não é nada fácil. As teorias eram as mais variadas. Parecia até uma lista de suspeitos de um crime. Seria um tronco de árvore podre, talvez um tipo de líquen gigante, ou, a hipótese que foi a favorita por décadas, um fungo de proporções assim épicas. Mas bem recentemente, uma nova análise de uns fósseis aí mudou completamente o jogo, trazendo uma pista que foi, olha, crucial para essa história. A chave para essa nova visão veio de um lugar chamado Hiney Shirt, lá na Escócia. É uma formação rochosa famosa por preservar fósseis de um jeito excepcional. É como se fosse uma fotografia química perfeitinha dos primeiros organismos que viveram em terra. E a ferramenta que usaram foi a análise de biomarcadores. Pensa neles como se fossem umas impressões digitais moleculares que os organismos deixam para trás. São essas digitais que contam pra gente do que a criatura original era feita. E aqui tá a virada da história. Os cientistas procuraram por quitina e glucano. São moléculas que formam a parede celular dos fungos, tipo a assinatura química deles. E o resultado foi surpreendente. Simplesmente não tinha nada disso lá. Se o Prototaxites fosse mesmo um fungo, esses marcadores deveriam estar por toda parte. E o mistério só aumenta quando a gente olha por dentro. A estrutura interna não se parece com um tecido de fungo. É um sistema super complexo de tubos, todos entrelaçados, diferente de qualquer coisa que a gente conheça na biologia de hoje. Com essas novas evidências na mão, a conclusão é meio que inevitável. Aquela teoria do fungo gigante, que foi a mais aceita por tanto tempo, parece que está errada. Como resumiu muito bem o Corentin Loren, um dos paleontólogos do estudo, o que podemos dizer, com base nessas novas análises, é que ele é muito diferente de qualquer grupo moderno que conhecemos. A implicação disso é gigantesca. Porque se não é planta, não é animal e não é fungo, o Prototaxites pode ser de um ramo totalmente diferente da árvore da vida. Um ramo que simplesmente desapareceu há muito, muito tempo. E isso leva a gente a uma possibilidade incrível. E se existiu todo um reino de vida aqui na Terra que foi completamente esquecido pela história? Claro, o caso não está encerrado. Algumas ideias continuam na mesa. Talvez fosse uma associação complexa de organismos, tipo um líquen. E um ponto crucial: essa análise foi feita em apenas uma das 25 espécies conhecidas de Prototaxites. Ou seja, a busca por respostas ainda está longe de acabar. No fim das contas, o Prototaxites é bem mais que um fóssil curioso. Ele é um lembrete de que a história da vida no nosso planeta pode ter tido uns experimentos evolutivos muito mais estranhos e complexos do que os livros de biologia costumam contar. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, né? Se uma forma de vida tão gigantesca pôde ser tão mal compreendida por tanto tempo, que outras criaturas incríveis será que ainda estão escondidas por aí, esperando para serem descobertas no imenso registro fóssil da Terra?